Ô, Fábio, Oi, Cristiano, como é que você está? tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, tudo tranquilo, muito bem. Legal demais. O pessoal já está aí entrando aos poucos, o pessoal vai. Tinha muita gente já me mandando pergunta e queria mandar pergunta para você. Então, primeiramente, quero agradecer aqui a sua disposição, né, em compartilhar aqui seu conhecimento, um pouquinho do seu conhecimento, que é muito grande. E embora aqui seja, eu não seja um entrevistador, sou um treinador de futebol, né? Mas eu gosto aqui de usar essas redes sociais, eu treino fundamento justamente para compartilhar conhecimento, né? Eu falo que eu sou um preparador técnico, né? Sou uma área que trabalha paralelamente, mas não específica da preparação física, né? Mas eu gosto porque aqui tem muito estudante de educação física, muito atleta, muito pai de atleta, atleta profissional, alguns membros de comissão técnica. Agora mesmo está conosco aqui o Matheus Bach, que nós fizemos uma live recentemente, né? Então tem muita gente bacana aqui para te escutar e aprender um pouco com você. Então obrigado por dispor esse tempo e estar, né, e aceitar esse convite para estar aqui batendo esse papo. É isso, Cristiano, é um prazer, né? Um prazer poder participar e trocar ideia, né? Acho que, como você disse, é compartilhar conhecimento. Isso é que faz parte e isso é que faz a gente crescer. Você trocar ideia e compartilhar conhecimento nos faz crescer profissionalmente e pessoalmente também. Com certeza. Para a gente iniciar, tem também o pessoal aí que te acompanha, vai entrando. Eu sou um treinador de futebol, né? Então aqui o treino fundamento é a respeito de aprimoramento técnico, mas eu gosto de ler bastante, também de me informar, faço perguntas, sou curioso, gosto de saber para, né, buscar, a gente sempre buscar excelência na nossa área. E eu estava vendo aqui um pouquinho antes da nossa conversa um livro que é da área de preparação física, que é a Anatomia do Futebol, e uma das coisas que o autor fala é assim, né? As pessoas falam, mas eu nunca fiz isso quando eu jogava, ou sempre fiz assim e sempre deu certo. Mas que essa atitude muitas vezes limita, né, o desenvolvimento de times e jogadores. Então a gente sempre tem que estar aberto a novos conhecimentos e a atualização, né, Fabio? Senão você fica na chamada zona de conforto, né? Então, se você não conseguir mudar a sua posição, buscar conhecimentos novos, buscar tipos de treinamentos novos, você fica na sua zona de conforto e acaba, por vezes, não evoluindo. Sempre deu certo até quando? Até hoje, até amanhã, até depois de amanhã, depois passa a não dar certo, pode acontecer isso. Então, a evolução ela tem que ser constante, principalmente nas ciências do treinamento esportivo. E outro fator interessante, outro fato interessante, não há dono da verdade em treinamento esportivo. Isso é fato também. Senão, a metodologia do Moraci seria única, a do Paixão seria única, a do Melo seria única, a do professor Alberto de Oliveira, que foi a pessoa que me ensinou a trabalhar, também seria única. Eu estou dando alguns nomes de pessoas vencedoras que têm um currículo avantajado, né? Então, não é receita de bolo, não é você copiar o que esses profissionais fazem e colocar dentro da sua equipe, que é a certeza que vai dar certo. Existem várias Exatamente. nuances aí que pode fazer com que as coisas, entre aspas, deem certo ou não. E, dentro de uma equipe de futebol, vou usar a frase do Tite, que ele fala muito, né, que o futebol é essencialmente técnico, e eu concordo com ele, né? Se o jogador não tiver talento, você pode potencializar o talento dele e aprimorar o talento dele, mas o talento é nato, né? Então você não consegue transformar um jogador que não tenha o talento do Neymar com o talento do Neymar, ou com a habilidade do Ronaldinho Gaúcho, ou com a precisão de finalização de um Ronaldo Fenômeno. O treinamento vai melhorar e vai potencializar. Por isso que você, principalmente, treina fundamento. O que eu vejo de muita necessidade e grande importância. Mas você não consegue transformar pessoas, você potencializa o talento que elas têm. Perfeito, Fabio. É até o autor nesse livro, né, que é, se não me engano, é um americano que trabalha com o F-Mark, né, da FIFA, lá o pessoal de ciências, né, ele conclui falando, né, esse livro não é uma regra, alguma coisa nesse sentido, né, são métodos que são abordados aqui e os conceitos evoluem a cada tempo, né, a cada momento. Então, é justamente isso, né? Eu tenho a oportunidade de falar na CBF Academy e uma das coisas que me pediram sempre foi: Cris, expõe a importância do treino dos fundamentos, não método A, B ou C, porque não existe uma verdade realmente, né, única,
e também a gente sempre vai estar buscando uma adequação, uma evolução, né? Para a gente poder ir acompanhando toda essa modernidade. Fabio, eu gostaria de perguntar para você, a princípio aqui, né, para que a gente saiba, é uma curiosidade minha, é, como que você começou no esporte? Como foi a sua iniciação esportiva na infância? Olha, eu sempre pratiquei esporte, eu sempre gostei de jogar futebol. Eu nunca fui um bom jogador de futebol, né? Eu era sempre um dos últimos ali a serem escolhidos, mas eu sempre me dediquei bastante. Eu joguei um pouco melhor foi basquete. Basquete cheguei a jogar um pouquinho melhor. Mas eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui praticante de esporte. Até porque na minha época, eu estou com 53 anos, não existiam os videogames que fazem com que as crianças dos dias atuais fiquem mais dentro de casa do que fora de casa. Isso é uma crítica, Verdade. né? E pego no pé dos meus filhos para que não o façam, né? E fico até orgulhoso que os meus filhos são magros, gostam de praticar esportes, né? Eles se movimentam bastante. Mas se você deixar o meu do meio, já está doido pelo tal do Fortnite aí, eu tenho que cortar de vez em quando as asinhas dele lá do videogame, porque senão ele vai ficar lá 2, 3, 4 horas por dia e a gente acaba não deixando, né? Só mais de final de semana. Mas eu sempre gostei de praticar esporte, eu sempre gostei de me movimentar. Acho que o movimento faz parte da vida. Legal demais. E aí, como que foi a sua trajetória? Em que momento despertou aí o interesse de ter isso como uma profissão? É, claro que todo mundo que trabalha com esporte, como em várias áreas também, a gente faz por amor também, né? Aquilo que a gente faz, até porque é uma área, principalmente no início, pouco reconhecida, então você não faz financeiramente, você faz realmente porque ama e porque quer contribuir, né, com diversas pessoas. Como que foi a sua trajetória inicial e depois a sua trajetória para ir para os grandes clubes e chegar até a seleção, se você puder resumir isso, porque a trajetória é muito longa aí. Dentro da educação física, eu sempre gostei mais do aspecto competitivo, né, do esporte de competição. Essa sempre foi a minha ambição dentro da educação física, quando eu estava na faculdade. E na época eu comecei a fazer estágio, em 1986, eu comecei a fazer estágio na base do São Paulo, né, consegui um estágio lá, não remunerado, fui muito dedicado, e acho que foi em maio de 86 aproximadamente. E no final de 86, o preparador físico, que era do infantil e dente de leite, ele se demitiu. Ele era de Itu, quis voltar para Itu, e na época me contrataram, porque eu já estava lá e viram, acredito eu, que a minha dedicação. E eu cursei o terceiro ano, ainda na época, eram 3 anos só de educação física, onde eu trabalhava à tarde no São Paulo e de manhã cursava a faculdade. Caramba. E me formei, continuei na base do São Paulo e fui evoluindo de categoria em categoria até chegar nos juniores e auxiliar no profissional em 1990, quando houve uma troca de diretoria e foi todo mundo demitido na época, que eu me lembre bem, que eu me recorde bem, né? E eu participei ali quando entrou a fisiologia do exercício dentro de clube de futebol, que foi no final de 86, com o professor Dr. Turíbio Leite de Barros Neto, né? E eu sempre gostei muito dessa área, eu sempre gostei das ciências do esporte, da medicina esportiva aplicada ao futebol, da fisiologia do exercício aplicada ao futebol. E na época idealizado pelo Dr. Marco Aurélio Cunha, pelo professor Beber de Oliveira e pelo fisioterapeuta Luiz Rosan também, eles criaram esse departamento, trouxeram o Turíbio, e eu, como gostava muito e as ideias muito frescas na cabeça, já que eu estava cursando a faculdade ainda, me dediquei muito a essa área também. Mas aí depois saí de São Paulo, montei um serviço de avaliação de aptidão física que prestou serviço para a Companhia Atlética há uns 2, 3 anos, mas voltei ao futebol que eu gostava, trabalhei em clubes menores, né, e voltei para o dia a dia do clube, basicamente em 97. Trabalhei nos clubes menores, como eu disse anteriormente. Chegou uma hora que eu decidi mais estudar, que foi no momento que eu trabalhei no Clube Atlético Paulistano e dava aula em mais 2 universidades, e fiz o mestrado na Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Unifesp, e depois eu concluí o doutorado, e prestei serviço, montei o laboratório de fisiologia do Vitória da Bahia e do Clube Atlético Paranaense, quando em 97 o Santos me convidou para montar o laboratório lá e ficar full time lá no Santos. Foi a partir daí que eu voltei para o dia a dia do futebol, não só como fisiologista, mas também como preparador físico, auxiliando na época o Melo, que veio junto com o Vanderlei, nós chegamos todos juntos na mesma época, né?
E a partir daí fui mudando de clubes, fui para o Corinthians, Fluminense, Corinthians, Vasco, Fluminense, São Paulo. Aí foi uma troca que todos os profissionais que trabalham no futebol sabem como é que é. Bacana demais. E como foi chegar à seleção? Primeiro Ah, sentimento, né? Como que dá para descrever o sentimento? olha, é difícil falar. Eu fui convocado a primeira vez em 2006. Primeiro jogo do Dunga, né? O Paixão era o preparador, foi o preparador físico nessa gestão do Dunga, e eu auxiliando o Paixão. E o Paixão não pôde ir nesse primeiro jogo, que o Internacional estava nas finais da Libertadores da América. Então eu fui o convocado. Foi na Noruega o jogo, eu nunca mais vou me esquecer, né? Que eu entrei no campo para armar o aquecimento. Falei, cheguei aqui, né? Olha, é um orgulho que você tem, eu consegui chegar numa seleção brasileira. Isso é muito gratificante, muito gratificante. Nossa. Né? Então, e participei aí com o Paixão, com o Dunga, com o Jorginho, da Copa América, das Confederações, da Copa do Mundo 2010. Então, você viver num clima de seleção brasileira, você começa a entender bem como é que é. As diferenças que existem são muito grandes entre você treinar uma seleção brasileira e uma equipe onde você tem uma equipe de futebol, Corinthians, Internacional, Fluminense, Flamengo, qualquer uma que seja. Você está o dia a dia com o jogador é uma coisa, você está somente em períodos com o jogador na seleção brasileira é uma coisa completamente diferente. Então as diferenças são grandes. Mas basicamente foi esse meu primeiro jogo, né, na Noruega, contra a Noruega, que empatamos de 1-1. Que demais, que demais. É bom, parabéns, não preciso nem falar, né? Chegar no topo do futebol, que é a nossa seleção brasileira, tão respeitada ainda, né? Sempre conhecidos como país do futebol. Então, eu vou aproveitar aqui, eu tenho algumas perguntas que eu separei aqui, porque se deixar eu vou emendando uma na outra, então é melhor seguir um roteiro, porque são muitas coisas bacanas que você tem, senão a gente extrapola aqui. Fica à Mas eu vontade. gostaria de pegar esse gancho e falar quais são essas maiores diferenças. É, eu tinha até pensado em um assunto, coloquei sobre na divulgação que teríamos essa live, sobre a demanda física. Mas antes de entrar na demanda física de um atleta de alto rendimento, atleta de ponta, quais os maiores cuidados que você deve ter? Qual a maior preocupação hoje na seleção? Porque cada jogador chega de um local, uns com o final de temporada, outros meio de temporada, uns com uma intensidade maior, de repente vem alguém da Ásia, da China, que não está com um volume de treino tão grande ou com tanta intensidade. Quais são os maiores cuidados que na seleção vocês precisam ter? É manutenção? É prevenção? Ou é dar condição ainda para o atleta? Como que funciona? É informação. Você precisa de informação correta. Então você precisa ir em busca dessa informação. Daí você ter o diagnóstico de como esse atleta irá se apresentar a você. Então, como você mesmo disse, os atletas vêm de diferentes partes do mundo. Como vieram da China, na preparação para a Copa do Mundo passada, nós tínhamos o caso do Renato Augusto, do Paulinho e do Gil, que atuavam na China e foram muitas vezes convocados pelo Tite. E não que a intensidade fosse menor, é que a qualidade técnica dos jogadores chineses era muito mais baixa que a nossa qualidade técnica ou dos jogadores que atuam na Europa. Então, essas eram diferenças, não só físicas, mas como técnicas também, que você tem que contextualizar. Então, usando esse exemplo dos chineses, na época, como eles ficavam praticamente parados 14 dias antes do primeiro jogo nosso, nós os trazíamos antes para o Brasil, e tanto eu como o Kleber, ou o próprio Matheus, nós dávamos treino a esses atletas em algum clube. Então, Gil, Renato Augusto e Paulinho, muitas vezes eles treinaram conosco no Fluminense, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, né? Porque nós tínhamos que aí suplantar essa deficiência técnica que esses atletas tinham na China, devido à qualidade técnica dos seus jogadores. Mas voltando ao quesito informação, nós precisamos saber como o William chegaria às nossas mãos, como o Neymar chegaria às nossas mãos, como o Alisson chegaria às nossas mãos. E para isso, essa informação era de muita importância. E aí que nós começamos a criar relação com os clubes.
Nós tínhamos que ter uma porta aberta dentro dos clubes, uma relação com a comissão técnica dos clubes, para que eles pudessem nos passar informações fidedignas desses atletas. Não só do próprio atleta, mas também do clube. E nós fomos criando essa relação para aí você pudesse equacionar as cargas de trabalho quando esse atleta se apresentava para iniciar o período FIFA conosco. Perfeito, perfeito. Eu cheguei a ver, né? Eu não vou entrar nesse aspecto aqui, mas cheguei a ver algumas pessoas falarem: ah, mas a seleção hoje é difícil acesso. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que vocês hoje têm um trabalho muito bom, não só na preparação física, mas falei aqui do Matheus, César, o Clebinho, o pessoal da análise de desempenho, né? Tem o Ricardo, tem o Bruno, tem muita gente boa, Tafarel, então tem muita gente boa trabalhando, altamente capacitados, cada um na sua área, né, e trabalham em conjunto. Eu pude ver ali pessoalmente, através de um convite que o próprio Matheus me fez, eu pude assistir alguns treinos ano passado pessoalmente na Granja Comari, antes da Copa América. Pude ver o trabalho de vocês de perto e tomar nota daquilo que eu achava bacana ali. E vi sempre vocês muito abertos, e essa relação com os clubes, que é fundamental, me parece que antes não havia. Porque eu lembro que tinha aquela muita discussão referente a, mas o atleta vai ser convocado, vai desfalcar o clube, e o clube vai ficar na mão, e será que é justo ou não é justo? Mas agora tem competição, tem que convocar. E vocês têm uma relação ótima com os clubes, acho que também porque vocês têm essa relação de interesse no bem maior, que é no atleta atingir o máximo, né, da sua performance, e também devolver isso ao clube, porque ele vai voltar em uma condição ótima para o clube também, né? Vocês não vão se preocupar só com o trabalho de vocês, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que nos preocupar com o atleta e com o clube que está nos cedendo o atleta. Agora, isso não tinha porque não existiam profissionais lá para fazê-lo. Então, a CBF não tinha, o próprio Paixão, quando ficou muito tempo na seleção, ele não era funcionário da CBF, ele era funcionário do clube e prestava o seu serviço à CBF. No momento em que eu sou contratado para ficar o dia inteiro à disposição da CBF, eu tive que criar mecanismos de trabalho, criar rotinas de trabalho. E eu sabia que essa era uma deficiência que nós tínhamos. Porque desde 2014, quando eu voltei à seleção com o Dunga, eu estava no Grêmio e me apresentava à seleção quando tinha convocação. Assim foi em 2015 também. Só que com a demanda do clube do dia a dia, você não tem tempo em criar relação com os clubes do exterior e assim por diante. Você tem que se dedicar ao clube no momento que você está realmente à seleção. E quando eu fui contratado pela CBF, esse foi um primeiro passo que nós demos. Então, como é que foi isso? Né? A partir do momento do encerramento do período FIFA, o período convocatório, nós emitimos um relatório aos clubes, que esse relatório chegava ao clube antes do jogador chegar lá. Um relatório pormenorizado de tudo que ele tinha feito conosco. Não só os treinos, como o volume de treino, como também as ações de alta intensidade, monitoradas pelo GPS, como quantos fusos horários esse atleta atravessou, o tempo de viagem que ele teve, né, quantas vezes ele procurou o DM, com qual queixa. Então, um relatório muito minucioso. E aí você tem a via de duas mãos. Né? E aí eu me senti à vontade para pedir alguma coisa a mais a esses clubes. Porque de antes, os clubes até não gostavam muito da gente. Por quê? Porque nós pegávamos um jogador e devolvíamos a eles, e eles nem sabiam como o atleta ia chegar lá, como chegava. Né? Eles tinham só o feedback do atleta, tinha um retorno do atleta, e não nosso. Então, Sim. a partir daí, você começa a criar uma relação muito mais salutar, muito mais saudável, né, onde nós nos sentimos também à vontade de pedir dados a esses clubes. E nós, como constantemente temos pedidos dados desses atletas que são convocados, e eles nos fornecem prontamente. E um orgulho que eu tive foi quando eu visitei o Paris Saint-Germain, a própria Juventus de Turim, o Manchester City. Os profissionais de lá nos receberam muito bem, sempre nos receberam bem, e nos elogiavam, que nós éramos a única seleção que nos preocupávamos com os atletas deles. Né? Que o legal. chegava antes do atleta chegar ao clube. Parabéns, parabéns por isso. Uma inovação, né? E as inovações saudáveis, positivas, elas tendem a permanecer, né? Entrando aqui um pouco no aspecto
prático, mudou muito. Eu lembro, eu joguei profissionalmente futebol por alguns anos, até partir para me dedicar para ser um treinador de futebol. E na época, não tão distante assim, a gente treinava 2 períodos, pré-temporada treinava 3 períodos. Alguns treinos a gente não via a cor da bola, era só, mesmo no dia a dia, já não só na pré-temporada, mas ao longo do ano. E mudou muito. Hoje, muitos clubes trabalham curto tempo, uma intensidade talvez maior, não sei se essa é a palavra mais adequada, e também acrescentou-se a bola em boa parte do treinamento, né? Como que foi essa mudança para você? Como que você vê essa mudança? Qual foi a principal mudança referente a isso? Veja bem, metodologias devam ser respeitadas. Isso que você está me dizendo não é regra geral, né? Lógico que a É bola uma grande parte, mas não nem todos, né? Sim, sim, a bola faz parte hoje, mesmo assim, por vezes, você tem que abrir mão da bola para alguns tipos de treinamento na sala de musculação mesmo, ou treinamento de corridas intervaladas. Alguns países são mais adeptos a isso, outros nem tanto. Então, quando você pega uma comissão técnica espanhola, ela vai trabalhar muito mais com jogos em campo reduzido, muito mais com bola, e muito menos treinamento funcional ou treinamentos metabólicos de corridas intervaladas. Quando você vai pegar uma equipe italiana, uma comissão técnica italiana, vai se inverter. Então, depende muito da comissão técnica que dirige essa equipe. Então, é isso que vai ser determinante na metodologia de treinamento que vai ser aplicado. Isso eu tenho reparado nas minhas andanças aí pela Europa e pelo mundo, né, das formas como eles trabalham. E até pelo que a gente recebe de informações desses atletas. Então, isso vai mudando. O que eu vejo de mudança bastante intensa e é fato também, treinamento em 3 períodos. Eu, particularmente, nunca fiz, eu nunca gostei. Aquele treinar em jejum, para mim isso é um crime, na minha visão. Por quê? Porque você vai utilizar proteína como substrato energético, você vai degradar músculo para produzir energia, né? Eu não vejo de forma satisfatória. Treinamentos em período integral. Na pré-temporada, deva ser feito, na minha visão. No decorrer da temporada, com a quantidade de jogos que nós temos, já não vejo tanta necessidade. Mesmo quando você tem uma semana cheia, com jogo de domingo a domingo, eu também já não vejo tanta necessidade. Antigamente eu via mais. Então é a evolução, como você mesmo diz. A pensar, você começa a discutir com seus pares e ver que não há necessidade de dar um treinamento integral, que você pode suplantar isso no próprio dia a dia. E aqueles casos que têm necessidade de vir um período a mais, tem que vir. Tem que vir. Então você programa para aquelas pessoas, para aqueles atletas que têm a necessidade de vir fazer alguma coisa a mais. Porque senão ocorre o aparecimento muito que os atletas hoje vêm tendo seus personagens, né? E aí eu tenho certa crítica. Por quê? Porque o personal não vê o que você ministrou de treinamento dele no outro período. Né? Ou não sabe o que vai ser ministrado no período da tarde, pela manhã ele dá um treinamento por vezes que não condiz com o treinamento da tarde. Então, essas coisas têm que ser tomadas cuidado. Diferentemente do caso do próprio Neymar, que tem o Ricardo Rosa como seu preparador físico, que é um profissional que tem quase a meia idade, um pouco mais, um ano mais velho que eu, e que trabalhou anos dentro do futebol, tanto no Corinthians, como no mundo árabe, como no Santos Futebol Clube. Então, o Ricardo, a origem do Ricardo é um trabalho de futebol. Né? Então, e ele acompanha os treinamentos do Neymar dentro do clube. Então, essa é que é a grande diferença. Mas evoluiu para esse lado que você mesmo está me falando, de treinamento só em um período, principalmente no decorrer da temporada, e na pré-temporada, por vezes, em 2 períodos, e muito mais a utilização de bola do que antes. Excelente, excelente. Eu vejo que eu converso com alguns amigos que trabalham na Europa, alguns que eu falo mais trabalham na Inglaterra, e eles falam muito sobre esse trabalho do personal. E aqui, às vezes, é um pouco condenado quando você fala que vai fazer um trabalho específico, às vezes já pensam, ele vai sobrecarregar o atleta, pode acarretar uma lesão, a gente não está monitorando esse trabalho, e tem total razão quem se preocupa com isso, né? O clube que se preocupa com isso. Então eu sempre tenho que tomar justamente esse cuidado, porque embora seja um aprimoramento técnico que eu faça,
eu tenho que tomar cuidado se eu não vou fazer repetição demais, se eu não, né, porque pode gerar qualquer lesão, seja por estresse, posso fadigar o atleta, posso, né, acarretar qualquer problema que vai interferir no rendimento dele no clube, né? Eu não posso ser independente do que o clube faz, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Qual a importância da preparação física, se você pudesse definir a importância da preparação física para um atleta de futebol? É de suma importância, né? Se você não está bem preparado fisicamente, você não vai conseguir executar o que o treinador lhe pede dentro de campo. Nós podemos dividir em aspectos neuromusculares e metabólicos. Então, se você não tem uma boa resistência aeróbia, anaeróbia, você não tem uma boa força e potência muscular, você provavelmente não vai conseguir executar o que o treinador lhe pede. E aí não vai conseguir executar as movimentações táticas que ele lhe impõe. Então, eu vejo de grande importância não só a preparação física, como um todo. Eu não consigo mais enxergar futebol de forma isolada. Ele Exatamente. machucou porque ele está mal fisicamente. Ele machucou porque o treino, a tática do time é bagunçada. Então, nunca você consegue enxergar de uma forma única. Você tem que enxergar de forma abrangente e multidisciplinar. Isso, na minha visão, é de suma importância para qualquer análise que você faça do atleta individualmente e da equipe. Excelente. Tá aqui, estou vendo a participação do Amoroso, esse craque aí que jogou na seleção. Tem um monte de gente aqui que vai subindo aqui algumas participações, a gente não consegue falar com todo mundo. Vou falar sobre isso também com o preparador físico aí da seleção de futsal, que é o Mauro Sandri. Já fizemos uma live e vamos abordar justamente esses aspectos. Aspectos de diferenças, né, fisiológicas, físicas do atleta de futsal com o atleta do futebol, para a gente também abordar sobre alguns aspectos da importância sempre da preparação física. Como eu digo, não é a minha área específica, mas se um atleta chegar para mim mal condicionado, a parte técnica também vai ficar defasada, né? Quais são as maiores demandas? Aí, talvez não na seleção, porque a seleção, você já está com, vamos dizer assim, já está, são os seletos ali, né? Já um grupo já funilou muito ali para chegarem os atletas de alta performance, já na sua excelência. Mas nos clubes que você trabalhou profissionalmente, quais os maiores déficits? Vamos supor, eu entendo quando eu vejo um atleta, mesmo de seleção, tais atletas que em tal posição têm tais fundamentos ainda que precisam ser aprimorados, poderiam ter sido melhor preparados na base. Fisicamente, ocorre de atletas chegarem que precisariam ter sido melhor trabalhados na resistência ou na coordenação, algum aspecto, mesmo que dos que eu não mencionei, que aconteça de chegar no profissional, que há um índice maior de atletas que cheguem com algum déficit? Cristiano, é difícil você chegar a essa conclusão. Aí não foi trabalhado na base, então ele chegou mal aqui. Até por vezes você tem atletas que não fizeram base. Né? Hoje ainda existe muito. O Brasil é um celeiro de profissionais de alto nível que atuam em futebol. Né? De profissionais, que eu digo jogadores profissionais. Tem jogadores que não têm base. Ele começou a jogar com 17, 18 anos no clube. E não teve de 11, 12, 13, 14, 15. Então, com 17, 18 anos, algumas valências, alguns fatores neuromusculares, é muito difícil você evoluir. Por exemplo, evoluir flexibilidade com 17 anos já é muito complicado. Né? E com 17, 18, que já tem uma vida atlética dentro do clube grande, você já vai jogar domingo, quarto domingo, você não tem tempo para desenvolver flexibilidade. E também em termos de resistência, potência e capacidade aeróbica, né? Você também com 17, 18 anos já não vai ter tanto tempo. Então, mas é muito difícil você falar, olha, ele foi mal trabalhado na base, ele foi bem trabalhado. Acho que é um conjunto de fatores. E nós não podemos deixar de levar em consideração a individualidade biológica do atleta. Né? O atleta rápido, veloz, potente, com certeza ele vai ter uma potência e capacidade aeróbica diminuída, porque é a individualidade desse atleta. E o contrário também é verdadeiro. O atleta altamente resistente, ele não vai ser veloz, ele não vai ser potente, né? Porque nós vamos começar a discutir em termos de fibras de contração rápida e contração lenta. Dá para melhorar a capacidade aeróbica desse atleta rápido? Dá.
mas ele vai sofrer muito. E quanto você vai influenciar na própria velocidade dele que ele pode ganhar? Né? Naquela fibra 2A ou 2C, que elas são meio glicolíticas e meio metabólicas e meio oxidativas. E com o treinamento você consegue ali provocar alterações bioquímicas nessa fibra 2A e 2C, o que você não consegue na 2B, que ela é tipicamente glicolítica. Eu estou discutindo um pouquinho de fisiologia do exercício aqui, é um passant, vamos dizer assim. Mas nós temos que levar em consideração a individualidade biológica do atleta. Ele não tem... Sim, perfeito. na base fez, não fez, até porque o Brasil é enorme, as comissões técnicas são diversas, os objetivos são diversos, então não podemos estar aqui para culpar a base ou não de poder ter de trabalhar mais ou não. Perfeito. Até o Mauro aqui, eu falei do preparador físico da seleção de futsal, o Mauro Sandri comentou aqui, o Leandro Castan está aqui com a gente também. Um abraço. Fábio, realmente isso faz muito sentido. Isso da parte técnica eu vejo um atleta que vem do interior, ele está mais acostumado com o campo, que vem da capital às vezes mais acostumado com o futsal. Então da parte técnica eu vejo que a gente precisa trabalhar individualmente. E se a gente pega um grupo e quer desenvolver o mesmo trabalho para todos, às vezes você não vai atingir aquilo que se espera, né? Isso, verdade. Só um pouquinho que minha filhinha está aqui. De papai fala depois com você, tá? Só um pouquinho, tá bom? Não, agora não. Vai lá com a mamãe. Ah, tá bom. Uma participação especial. A gente já vai encerrar para ela poder contar o que ela tem que contar. Não, desculpa, só volta de novo a pergunta, por favor. Eu acabei perdendo. Eu comentei que às vezes na parte técnica eu vejo isso, e às vezes a gente não trabalha individualmente. Eu vejo que um atleta que vem do interior, de São Paulo, por exemplo, ele trabalha mais com o campo, então ele tem uma bola longa melhor, um drible curto às vezes nem tão bem aprimorado. Aí o atleta que vem da capital, que está mais acostumado com a quadra, com a rua, tem outro aspecto já aprimorado, e a gente não pode trabalhar de maneira igual, né? Sabe, eu estou me recordando aqui o tempo que eu trabalhei em base, e muitas vezes isso era uma realidade mesmo. Né? No próprio São Paulo Futebol Clube, nós tínhamos, no dente de leite infantil, nós tínhamos alguns atletas que jogavam futebol de campo e treinavam salão à noite, jogavam salão, porque o salão dava um dinheirinho para eles na época. Né? E tinha uma ajuda de custo no infantil. Então, como o salão dava um dinheirinho na época, eles iam jogar salão também. Só que a partir dos 15 anos, eles eram obrigados a parar de jogar futebol de salão e acabavam atuando só em campo. Mas o que eu quero dizer é que eles atuavam tanto no salão como no campo. Então eu sinceramente não conseguia enxergar essa deficiência que o salão poderia dar a esse atleta. Né? Eu não conseguia enxergar isso aí. Isso é ótimo que muitos clubes de São Paulo fazem isso, até clubes tradicionais como o Juventus fazem isso, de manter até uma certa idade o atleta no futsal e no futebol, que aí ele consegue talvez aprimorar mais aspectos do que se ele estivesse só em uma das modalidades, né? Para a gente caminhar aqui para o nosso final, gostaria de perguntar duas coisinhas. Uma, como que é a rotina, se você pudesse nos passar, na seleção, quando os atletas já estão ali numa preparação para uma competição? Como que funciona? Os atletas passam antes pela academia, ou nem sempre eles vão para a academia? Eles chegam no campo, primeiramente, você que é o responsável por prepará-los para que depois seja desenvolvido o trabalho tático ou algum trabalho técnico? Como que isso funciona, se você pudesse nos falar? Olha, é complicado demais, mas vamos lá. Por que eu te falo isso? Porque cada um chega de uma forma. Normalmente as competições que a seleção brasileira tem, competição que eu estou dizendo, um torneio, como é a Copa América, como foi a Copa do Mundo, primeiro você tem que ter o diagnóstico de como esse atleta vai chegar. Esse é o primeiro ponto, que é essa informação que eu disse a você anteriormente. A partir disso, você tem que individualizar. Isso é básico. Né? E individualizar é nas cargas de trabalho de campo e nas cargas de trabalho na sala de musculação, no treinamento funcional. Então, já tenho exemplos diversos para você de atletas que trabalharam conosco sessões a mais de treinamento funcional, que precisavam ganhar força e potência, e atletas que precisaram fazer algum tipo de trabalho metabólico no campo. Então, muitas vezes é que a imprensa própria não noticiou, porque não estava acompanhando. Na Granja Comari mesmo, o nosso centro de excelência é muito bem equipado hoje, e nós tínhamos atleta que de manhã treinavam conosco na sala de musculação, né, fazia o seu treinamento funcional com o objetivo de desenvolver força, potência e velocidade.
e que por vezes também desciam para fazer algum tipo de treinamento metabólico no campo. Então vai depender muito disso, de como esse atleta está. No período FIFA de 10 dias, 9 dias que eles estão conosco, é diferente, né? Por que eu digo que é diferente? Porque vai depender. Primeiro, se nós vamos estar no Brasil recebendo esse atleta, que é o que vai acontecer agora nas eliminatórias. Ou se nós vamos jogar na Europa ou em outro continente ali perto, também vai mudar, né? Se ele vem ao Brasil, normalmente ele vem logo pós-jogo. Então, o primeiro objetivo, recuperar esse atleta. Normalmente, os atletas da seleção brasileira, eles atuam como titulares nos seus clubes da Europa. Então, se ele jogou no sábado à noite ou no domingo à noite, ele chega na segunda-feira conosco. Primeiro objetivo, diagnosticar se ele está recuperado ou não, que é um grande desafio também da fisiologia do exercício. E prepará-lo para o treinamento técnico-tático. No aspecto físico, é o mais importante? É. E individualizar. Se nós vamos jogar na quinta-feira é uma história, se vamos jogar na sexta-feira é outra história. Se vai jogar na sexta, nós temos um dia que nós podemos implementar 4, 5, 6 exercícios funcionais para que ele se sinta bem também, sem preocupação de aumento de performance, porque é impossível você pensar em aumento de performance com 1, 2 ou 3 sessões de treinamento. E sim, o objetivo de manutenção e preparar esse atleta para o treinamento com bola. Perfeito. É a conduta. Perfeito, até porque talvez quando vocês têm mais tempo já com uma competição, os primeiros dias sejam até mais trabalhosos, porque vai ter que individualizar mais ainda, né? Até que você consiga um melhor rendimento de cada um para colocar todos na mesma rotina ali, de repente, talvez um atleta ou outro fazendo um trabalho à parte, mas no começo deve ser uma loucura aí para vocês, porque são muitas situações adversas, muitas situações diferentes, distintas, né, umas das outras. Eu acredito que vocês tenham muito trabalho aí no começo, né? A Copa América mesmo, muitas vezes a equipe estava de folga, final de semana, e 2 ou 3 atletas ficaram conosco e trabalharam no domingo pela manhã e trabalharam na segunda de manhã, né? Então você tem que, como eu disse, individualizar, né? E o mais importante aí, principalmente para esses atletas de seleção brasileira, acredito que nas outras seleções também, você individualizar, porque cada um vem de uma, como você disse, de uma situação diferente. Ter em mãos também, como eu disse, a informação. Quantas lesões esse atleta teve na última temporada? Em qual grupo muscular foi? Foi recidivo ou não foi? Então, tudo isso nós temos, né? Essa informação nós temos de cada atleta. Perfeito. Já de antemão parabenizo, porque sei que vocês têm tido poucos, pelo menos do que passa para nós aqui, poucos atletas que lesionam dentro da seleção, poucas situações, né? Antes a gente via muita situação, nos clubes acontece bastante, mesmo com mais tempo para ser trabalhado, e vocês fazem um monitoramento muito bacana aí. Mas, Cristiano, lesão vai ocorrer. Não vai tem, ocorrer, né? existe, Por choque, ou seja muscular, traumático ou não, né? seja muscular, com a sequência de jogos do atleta durante o ano, quando você tem um calendário congestionado, as lesões vão aparecer. Não existe também, hoje eu sou mais reticente quando eu digo exercício para prevenir lesão. Acho que é uma discussão longa que nós podemos ter, mas eu cada vez menos eu tenho acreditado nesses exercícios preventivos de lesão. As lesões vão ocorrer quando você tem calendário congestionado. Tem como evitar? Sinceramente, eu não sei. Eu digo que ela vai ter. Eu acredito que quando você tem um trabalho conjunto de toda a comissão técnica, treinador, preparador físico, fisioterapeuta, médico, assistentes técnicos, você começa a diminuir essa incidência. Mas que elas vão ocorrer, elas vão. Perfeito. Quem falou sobre isso foi o Luciano Rosa. Eu fui lá no Lab R9 e Sim. A gente estava falando sobre isso. Tem toda aquela aparelhagem para identificar tudo, mas é o corpo, né? Qualquer hora pode fugir do seu controle e muitas vezes foge, né? Nós estamos falando de ciências biológicas, não são ciências exatas, né? Exatamente. Vou abrir aqui só uma pergunta que o Amoroso fez, se você puder entrar nesse aspecto aqui, depois deixar uma palavra. Maravilhosa. Ele colocou aqui, Fábio, tem uma curiosidade, por que nas bases não se ensinam como antes? Por que não se pode trabalhar tanto a precisão em todos os fundamentos? Olha,
Sinceramente, Amoroso, eu não vou conseguir responder essa questão para você, até porque há muitos anos que eu não trabalho na base, não sei mais como funciona. Vejo algumas críticas, sim, construtivas, não tão construtivas, mas eu não tenho a realidade da base. Eu não sei como é que não é. Eu acho que nós não podemos ser levianos em acusar ou não acusar, mas eu não tenho como responder essa pergunta para você, que eu não tenho mais esse conhecimento de base, né, como eu tinha na década de 80, né, quando eu trabalhei na base, e era uma grande disputa entre São Paulo e Guarani na época. Amoroso do Guarani, eu estava no São Paulo, acho que o Amoroso surgiu mais à frente ainda, eu fui na década de 80, né, com o pessoal de 71, 72, 73. O Amoroso é mais novo. Então, para complementar isso de uma forma que puxe para a parte que pode ser até feita no profissional, até na seleção, se um treinador precisa que um atleta treine um pouco da bola parada, cobrança de falta, o pênalti, é possível conversar com a comissão técnica inteira, com os preparadores físicos, fisiologistas e adequar, colocar a situação. Preciso que esse atleta faça um pouco mais de repetição, ele vai precisar fazer um número X de repetições. Como que a gente pode ajustar isso para que não sobrecarregue, né? Muito bom você ter tocado nesse assunto, né? Você vê que o Brasil perdeu o batedor de falta. Quem é o nosso batedor de falta, não na seleção brasileira, no futebol brasileiro hoje? Sim. Me dá um batedor de falta do futebol brasileiro hoje. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Nós temos que parar com essa mania de falar, olha, não pode, não pode. Por que não pode? Né? Ah, porque já bateu 30. O que quer dizer 30? Ah, bateu, ele treinou 20 vezes. O que quer dizer 20 vezes? Né? Então, nós temos que parar de metrificar ou numerar ações. Entendeu? Nós temos que começar a parar com essas coisas. Né? O GPS é importante? Você gosta? Lógico que eu gosto. Me dá informações muito interessantes. Né? Mas até aí chegar, olha, hoje ele pode correr 3.000 metros. Mas como assim pode correr 3.000? De onde você tirou 3.000 metros? Né? E as ações intensas? E a intensidade desses 3.000 metros? Como é que você pode cravar um número de uma hora para outra? Ah, porque eu li num artigo, dois artigos, não é uma evidência científica. Você tem que tomar muito cuidado com essas afirmações. Então, tem que treinar a bola parada sim, tem que treinar a falta sim. Eu sempre discuto isso aí. Por que não pode treinar? Deixa ele treinar a falta. Deixa ele lá bater falta. Lógico, se ele for, ele teve um treino de finalização, que ele teve que finalizar. Normalmente, os treinos de finalização. Hoje, nossos auxiliares técnicos são muito competentes. Muito competentes. Dificilmente você vê um auxiliar técnico ajeitando bola, a fila indiana de jogadores, ele ajeitando bola para o jogador bater. Não, pô. Ele vai mudar o padrão de movimento. Ele vai mudar a situação do campo. Então ele não vai bater o tempo todo de peito de pé, de fora da área. Né? Aí você vai pode acarretar uma lesão de reto femoral, como eu vi várias vezes isso na década de 80 e 90. Isso não acontece mais, dificilmente acontece. Então, volto a dizer, tem que aprimorar. Várias vezes conosco mesmo na seleção, várias vezes o Matheus, o Kleber, né, o Silvinho com a defesa na época, hoje o César Sampaio, davam treinos específicos, técnicos específicos de finalização, ou de cabeceio, ou de cruzamento, qualquer coisa que seja dessa forma, de qualquer fundamento de futebol. E falta a mesma coisa. Tem que treinar falta. Nós temos que voltar a treinar falta como treinávamos antigamente. Senão nós não vamos ter mais jogadores que batam falta com precisão, como batia Alex, como batia Neto, né, como batia Zico. Né, isso não vai existir mais. Então nós temos que voltar a treinar, não sei quantos, tem que ser na base, isso não é muito minha área, né, mas acredito que ainda tem que se começar na base. Perfeito. Por sinal, quarta-feira eu vou fazer uma live com o Zico. E a gente vai falar sobre isso também. E o que a Amoroso colocou, acho que era exatamente nesse sentido, né? Porque muitas vezes na base, aí o que ele vê, o que eu vejo, é que muitas vezes não pode. Ah, não pode fazer a repetição. Ah, por que não pode? É claro que eu tenho que tomar cuidado. O atleta vem treinar comigo, vai ficar uma hora, diferente do clube. Ele vai ficar uma hora só aprimorando. Se eu não tiver uma variedade de exercícios, uma hora dosar um pouco, uma hora voltar ali para aquela repetição, aí sim vai acarretar lesão. A gente tem que tomar o cuidado, porque o atleta é o nosso bem maior, vamos dizer assim, né? A gente está preparando ele, né? Então a gente tem que dosar. Fabio, quero agradecer e pedir para você, se puder,
falar para os mais novos que nos acompanham, ou pais de atletas, tem muitos professores de escolinhas, que conselho você daria? A gente não tem, você falou no começo, né, da nossa live sobre as crianças antes ficavam na rua, brincavam, não tinha videogame. Eu acho que muitas coisas, algum preparador físico recentemente me falou, o meu trabalho, muita coisa que eu faço hoje não seria tão necessário antigamente, porque naturalmente as crianças pulavam, brincavam, corriam, subiam a árvore, jogavam na rua, e hoje a gente às vezes tem que fazer um trabalho específico de coordenação, colocar escadinha, etc., né? Que conselho você daria para os pais ou para os professores de crianças que estão iniciando a respeito do desenvolvimento dela no esporte? Cristiano, tem que se movimentar. Né? Eu lembro que na época o professor Roberto de Oliveira, que eu me disse anteriormente, me ensinou a trabalhar. Ele me disse, na época, base do São Paulo, eu ficava desde o pré-mirim, desde o menino de 11 anos até o menino de 15 anos. Ele falou, você não vai fazer preparação física, você vai fazer educação física com esses meninos. E eu levava esses meninos para o Parque de Ibirapuera, ou ali para frente do Morumbi, tinha um parque lá também. Eu saía correndo com esses meninos pelo parque, trepando em árvore, como você diz, trepando em árvore, fazendo guerra de pinha, fazendo rolamento, né? Rolamento para frente, rolamento para trás, né? Rolamento lateral. Então, dá movimento para essas crianças, dá variação motora para essas crianças. Nós temos um país tropical, onde não se faz frio, se faz pouco frio em comparação ao continente europeu. Nós temos que aproveitar mais isso. Tem que fazer escadinha. Não faz escadinha. Menino de 13, 14 anos não precisa fazer escadinha. Menino de 11, 12 anos não precisa fazer escadinha. Né? Com bola, brinca com bola, rola, cai, levanta, pula em árvore, trepa, pula da árvore. Então tem muita a educação física é muito rica. Os exercícios que você tem ao ar livre são muito variados, é muito rico. Você tem uma quantidade enorme de ferramentas na mão, sem qualquer escadinha, bola, corda. Recursos naturais, né? Recursos naturais, a ginástica natural te mostra isso. Então vá para a rua, leve o seu filho para a rua. Eu me recordo muito bem quando eu comecei a fazer isso no São Paulo, e eu ia com as crianças para o Ibirapuera, e você via aquele que era de apartamento que não conseguia trepar em árvore com a mesma velocidade que não era de apartamento fazia. Né? Que Exatamente. O menino que era da periferia, que tem que se virar, tem que pegar ônibus, tem que correr, tem que trepar nos lugares, tem que passar a linha de trem. Então leve eles para a rua, leve eles para o campo, fora do campo, para o parque, e faça atividades físicas para desenvolver as suas qualidades neuromotoras. Isso eu vejo de muita importância para essas crianças de base. E que joguem futebol. Joguem futebol. Né? Joguem 3 contra 3, 4 contra 1, o número de pessoas que tiver. Joguem com pé descalço, né? Joguem futebol. Perfeito, Fabio, perfeito. Muito bem. Brinquem e se divirtam, né? Sem dúvida. Com alegria, melhor ainda. Muito obrigado, Fábio. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, que é brilhante. Não à toa vocês estão conquistando, eu costumo falar isso, já falei para o Matheus, já falei isso pessoalmente, que estão revolucionando muitas coisas que muitas pessoas não veem porque não estão ali inteiradas, né, sobre o que está acontecendo, mas eu acredito que o trabalho de vocês vai gerar frutos permanentes. O seu trabalho na seleção, como você exemplificou algumas situações aqui, dá para a gente já ver quantas coisas aconteceram em prol da nossa seleção. Então, que você continue com esse trabalho brilhante, sempre com muita saúde e disposição, com todos os companheiros aí de comissão técnica que também são altamente capacitados. E muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, que é muito vasto, como eu já disse, e muito tardo, né, o próprio conhecimento, mas muito obrigado por todo esse tempo aqui disponível para a gente falar sobre tudo isso. Obrigado a você, Cristiano. Foi um prazer participar, poder trocar ideia com vocês e poder ter colaborado com os nossos ouvintes aí,
que nós estamos sempre à disposição. Como você disse, todos nós da Comissão Técnica da Seleção somos abertos a trocar ideias, a trocar conhecimento, a difundir e disseminar conhecimento. Acho que isso é um grande objetivo que nós temos. E fiquem em casa. E, ultimamente nós temos que fazer isso, tem que ficar em casa. Não Tá? tem Então, jeito. pouco isso aí vai passar. Vamos embora. Beleza, Fabio, muito obrigado. Fica com Deus e um grande abraço a você. Outro. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.